Boa noite, pessoal. Estamos então começando hoje, estreando a nossa série de lives Traduções aqui no nosso canal do Observatório Jornalismos, observatório ligado à Universidade Federal de Ouro Preto, ao curso de jornalismo, onde eu, Evandro Medeiros e a professora Lara Linhares reunimos nosso trabalho de pesquisa, de ensino e de extensão todo nesse observatório. E hoje, nessa estreia, a gente vai conversar com o Renzo Tadei, que é professor da Universidade Federal de São Paulo, antropólogo, com quem a gente teve a oportunidade de aprender muito, de trocar bastante também durante o nosso doutorado. Tanto eu quanto Lara tivemos Renzo como nosso orientador no doutorado em comunicação lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Boa noite, Renzo. Tudo bem? Boa noite, Evandro. Tudo jóia. Boa noite, Lara. A gente continua, então, Renzo, conversando, fazendo, depois dessas apresentações iniciais, a gente já falou um pouco do observatório num vídeo anterior que a gente deixou lá no nosso canal essa semana, e também sobre o objetivo dessa série de lives traduções, que é mesmo traduzir nesse momento, criar traduções no sentido laturiano, de criar mundos, de criar realidades, de tentar entender o que está acontecendo nesse momento a partir do prisma do jornalismo, E aí, a partir disso, Renzo, eu te pergunto, para uma apresentação inicial, eu peço para que você fale sobre a sua pesquisa nesse momento, o seu interesse em pesquisa atual, sobre o que você está debruçado, fala sobre isso para a gente. Ok. Bom, primeiro, efetivamente, é muito bom estar com vocês aqui, matar a saudade. Eu tenho trabalhado com uma série de questões, Uma das questões que mais tem me convocado atualmente diz respeito ao que a epidemia de coronavírus traz de novidade no que diz respeito às formas com as quais a gente imagina o futuro. Existe uma série de discussões correntes agora no mundo das humanidades, das ciências sociais, da filosofia, a respeito dessa imensa quantidade de variáveis novas que invadiram a nossa vida de uma maneira muito rápida, postergando ou anulando uma série de visões e planos de futuro, que enquanto sociedade, mesmo enquanto indivíduo, nós tínhamos, mas por outro lado trazendo também uma série de oportunidades e enfim, rearticulando as estruturas da vida cotidiana e da vida política e do imaginário do país, de formas que a gente efetivamente não esperava. Então, uma das questões que tem me interessado bastante diz respeito a o que o coronavírus traz de novidade no que diz respeito a narrativa civilizacional, que tipo de grande narrativa está sendo convocado para dar sentido a essa crise que nós estamos passando, dentro de um contexto em que, se a gente olhar 30 anos no passado, a gente tinha acabado de sair da Guerra Fria, e parecia ali que o modelo de mercado, o liberalismo de mercado efetivamente tinha se imposto como única alternativa viável, de certa forma vencendo a alternativa do socialismo soviético. E o que a gente viu nos últimos 15 anos é, de certa forma, uma crise sem precedente do próprio modelo do liberalismo de mercado. Então, já se falava há muitos anos a respeito da ausência de algum tipo de narrativa que pudesse dar sentido aos esforços planetários de construção de uma sociedade global.
E quando eu digo sociedade global, eu estou querendo dizer dentro de um contexto ligado a problemas como a crise das mudanças climáticas, né? E então é nesse sentido que o coronavírus traz novidades interessantes, né? Tem gente que aposta que a ciência, né, justamente em razão do fato de como o coronavírus colocou a ciência, ou recolocou, né, a ciência num lugar de centralidade de tudo que está acontecendo agora, né? Por outro lado, existem outras pessoas que acham que a ciência não tem condições de se apresentar como narrativa, né, de coesão na construção de uma sociedade planetária, né? Enfim, essas são questões que são muito prementes do momento agora, né, e que tem me interessado bastante, né? De uma maneira um pouco mais antropológica, digamos assim, né, eu tenho, junto com alguns colegas, tentado entender como é que a crise trazida pelo coronavírus desarticulou algumas redes sociotécnicas importantes, né, de organização do nosso mundo. E um estudo de caso que eu tenho trabalhado ultimamente diz respeito à geração de energia no Brasil, de energia elétrica, né? Eu já vinha num projeto de pesquisa sobre geração de energia elétrica e, de repente, chega a pandemia e desorganizou um grande número de setores econômicos, né? E o impacto no setor de geração de energia elétrica é imenso, né? Mas, enfim, é muito interessante como crises como essa do coronavírus funcionam como, enfim, né, um choque que desorganiza, né, as caixas pretas do mundo, né? A gente, quando as coisas falham, né, quando as grandes estruturas falham ou quando, né, máquinas falham, é que a gente se dá conta de que por trás daquilo que a gente acha que é uma unidade existe uma série de relações complexas, né? Existe uma série de agenciamentos inesperados e efetivamente, né, o que o coronavírus tem trazido é não só uma quantidade monumental de sofrimento, obviamente, né, mas a possibilidade de a gente entender processos de formação e estruturação do nosso mundo que a gente não seria capaz de ver na ausência de uma situação de crise, né? A gente separou algumas questões, assim, mais especificamente sobre jornalismo, porque a gente entende que é um momento muito relevante, um momento quase ideal para a gente poder pensar e repensar o jornalismo, porque tem várias caixas pretas se abrindo nesse momento, né? Vários equívocos nascendo, que estão colocando em xeque alguns pilares fundamentais do jornalismo, que estão exigindo posturas de jornalistas que, de acordo com os cânones tradicionais da profissão, da atividade, não são bem aceitas, né? Ou então não são as que são repetidas no ensino, né? Na universidade. E eu acho que é interessante a gente visualizar o que está sendo tensionado nesse momento. E, enfim... E aí, a gente tem uma oportunidade nesse momento de pensar o jornalismo no mundo em transe, né? Um mundo de mudanças climáticas, de ascensão da direita, né? De distopias, de pandemias, nesse momento, pandemias e pandemônios, como gosta de dizer o professor Evandro, né? E acho interessante também a gente situar de que jornalismo a gente está falando. A gente não está partindo de uma concepção essencialista de jornalismo, né? Como se o jornalismo fosse algo que né? A gente entende o jornalismo como algo que há nesse momento, no sentido de que é uma existência provisória, né? E, na verdade, são várias existências, né? São vários jornalismos. A ideia de jornalismo como rede sociotécnica é uma ideia que nos atende bem, né, Evandro? Sim. E aí, para a gente poder pensar esse jornalismo como rede, esse jornalismo que não é uma essência, é uma existência provisória, é uma caixa preta que está se abrindo, está se mostrando para a gente, deixando um monte de rastro que a gente se preocupa, né, de pensar sobre. A gente lança a mão, especificamente, nas nossas pesquisas, do pensamento ameríndio, né?
da cosmologia ameríndia, do pensamento dos povos indígenas, que tem um outro modo de ser e de estar no mundo que não é o nosso modo ocidental. Então a gente lança mão de dois conceitos básicos, que é o perspectivismo e o equívoco, que são dois conceitos de um antropólogo também que a gente gosta bastante, que é o Eduardo Viveiro de Castro, né? E aí eu queria que você falasse um pouco, Renzo, também, como que, se você consegue entender se você consegue compreender ao menos minimamente esse momento atual, a partir dessas ideias, né, que a gente lança mão do pensamento ameríndio, né? Então, se a gente for pensar na ideia de pandemia, que é um nome só, mas que na verdade são vários mundos, cada pessoa entende de um jeito, né? Tem um equívoco muito forte no nome, pandemia. O Bolsonaro acha que é uma coisa, a gente já acha que é outra. É uma brincadeira. Enfim, mas antes de você responder isso para a gente, queria que o Evandro trouxesse um pouco dessa discussão sobre o perspectivismo e sobre o equívoco, e aí a gente parte para saber se você consegue compreender isso tudo a partir desses conceitos. Uhum. Sim, a gente pensa, sabe, que como nós já falamos no vídeo anterior que a gente gravou, que se antes era muito importante, a gente considerava que era interessante lançar mão do pensamento ameríndio, desses análogos de conceitos, né, que a gente acessou a partir da literatura antropológica ameríndia. A gente considerava isso muito importante no tempo que a gente vive, né? Já falamos sobre esse assunto também, no antropoceno, no momento das mudanças climáticas, de uma necessidade de tomada de posição, né, com relação ao mundo, à casa que a gente vive, ao planeta Terra. Então já era muito importante lançar mão desses conceitos. Mas agora me parece, Renzo, que isso ficou urgente, né? A pandemia trouxe uma urgência para isso e por isso eu retorno a essa fala da Lara, que ela falou como brincadeira, e eu estou falando não como brincadeira, mas de modo muito sério, né? A própria palavra pandemia, né, traz essa possibilidade de reflexão para a gente sobre a teoria do perspectivismo ameríndio e especificamente sobre a ideia de equívoco, né? A ideia de que em mundos diferentes, a partir da comunicação transespecífica, a partir da comunicação entre espécies diferentes no mundo ameríndio, né, uma série de equívocos podem acontecer, porque um mesmo nome pode ser usado para tratar de coisas absolutamente diferentes, né? E o Viveiro de Castro vai dizer que está lá no mundo ameríndio, a gente entende isso lá, mas que essa é a condição de saída da comunicação do lado de cá também, né? No nosso mundo também, ou nos nossos mundos, como Lara gosta de dizer, né? Sendo assim, então, uma palavra como pandemia ou outra palavra que a gente queira escolher nesse momento, ela tem diversos significados diferentes de acordo com quem acessa essa palavra, né? A gente acha que é alguma coisa que é diferente. A OMS acha que é alguma coisa diferente do Jair Bolsonaro, por exemplo, né? E como é que a gente lida com isso, né, nesse momento? De fato, a gente pode... eu acho que é mais uma provocação para a sua fala, e um pouco entender, né, se a partir desse lugar de antropólogo, se você entende que sim, que a gente pode, deve, que é possível usar esse pensamento para pensar esse momento da produção de mensagens midiáticas, não só no jornalismo. Bom, tem um bocado de coisa aí, né? Enfim, a primeira coisa que é importante eu dizer é que o que eu sei de jornalismo, na verdade, foi vocês dois que me ensinaram, né? Enfim, quando a minha atividade na Escola de Comunicação da UFRJ, né, eu estava lá como infiltrado, na verdade, né, como antropólogo, né, e foram, na verdade, vocês dois, na verdade, que me ensinaram o que eu sei sobre jornalismo. Mas existem outras questões importantes, né, que talvez seja importante mencionar. Uma delas diz respeito à crise, né? Se a ideia de o Estado como
né, o Estado-nação, né, o Brasil enquanto uma entidade que tem a capacidade de organizar nossas vidas, se isso já passava por uma crise no Brasil e no resto do mundo, né, em decorrência de uma série de outras coisas, né, como, por exemplo, né, a forma como novas tecnologias de comunicação conectam as pessoas de maneiras que são arredias, né, quase impossíveis de um Estado-nação controlar, de formas que não seja com o grau de autoritarismo que a China impõe, enfim, né, as suas infraestruturas de comunicação. Mas o caso é o seguinte, uma das questões que talvez seja um eixo importante do momento atual é aquela questão de que espera-se que todo mundo pense igual e se comporte igual. Né? E aí o ponto aqui é que tipo de condições sociológicas e antropológicas tem que existir para que efetivamente, né, se possa produzir uma sincronia de comportamentos na escala de centenas de milhões de pessoas. Né? E aí isso é um ponto importante, né, porque diz respeito às ilusões que nós criamos historicamente a respeito do que é o Estado, né, e também a respeito de qual é o papel da comunicação na manutenção tanto do Estado quanto do funcionamento da sociedade. Né? Então, o que acontece com o Bolsonaro? A ideia de Estado como um grande sincronizador, né, das vidas dos seus cidadãos já estava numa crise imensa, né? E o Bolsonaro teve a capacidade, na verdade, de redesenhar os campos de agenciamento político de uma maneira tão radical, né, que a gente pode claramente perceber que a imprensa, a grande imprensa, né, a imprensa das corporações da informação hoje tem uma cara e uma identidade, uma atuação que é muito diferente do que era, né, 5 anos atrás. Né? Enfim, a quantidade de gente que efetivamente acha que a Globo é de esquerda hoje é impressionante. Né? Era impossível pensar nisso e imaginar que isso pudesse acontecer, né, há 10 anos atrás. Né? Mas o que acontece, na verdade, no que diz respeito a crise que nós estamos passando é que a gente continua se apegando com uma força tremenda à ideia de algum poder transcendente, unificador, que é capaz de ditar né, os comportamentos coletivos e sincronizar as ideias, etc. E, na verdade, é uma grande vontade de voltar um século para trás, né? Ou seja, voltar. Se a gente tem uma certa nostalgia das ilusões, né, do iluminismo de final do século XIX, começo do século XX, né? E, na verdade, de certa forma, isso é natural, porque a quantidade de insegurança que a gente vive hoje é enorme. Mas o que, obviamente, a gente vê de maneira muito clara é que o Estado não tem mais esse papel, né? Já faz muito tempo que ele não tem mais esse papel. Né? Ou seja, não é à toa que a gente vê lideranças, né, intelectuais como o Ailton Krenak, com a projeção que ele está tendo, né, nas redes sociais e nos meios de comunicação, como a gente vê agora. O Ailton Krenak dá 2, 3 webinars por semana e vem fazendo isso ao longo de 4 meses. Né? Ou seja, existe algum nexo nisso? Né? Existe alguma lógica, né, em ter alguém como Ailton Krenak, né, despontando como... Ele já sempre foi uma liderança importante, obviamente, né, desde pelo menos a Constituinte, né, de 1988, mas o fato é que o que aparentemente existe, né, uma disputa não só por ideias que sejam capazes de colonizar o futuro e o presente, né, mas é uma disputa de paradigmas também, né, no sentido de que enquanto existe um afã conservador de se apegar àqueles valores mais paternalistas, né, mais transcendentes, né, de um Estado que vai resolver o problema, existe também a abertura de uma janela
né, de oportunidade para que formas radicalmente diferentes de organização social se façam notar com mais incisividade, né? Então, eu realmente acho que, por incrível que pareça, né, se existe alguma coisa, alguma utilidade, né, no desastre governamental que é ter o Bolsonaro na presidência, é o fato de que o contraste fica mais marcado, né, e o valor da mensagem do Copenhague, né, o valor da mensagem do Ailton Krenak e de outras lideranças que enxergam a realidade como agenciamentos que são muito mais contextuais, né, e que existem numa dimensão que não depende dessa transcendência do Estado, é imensamente maior. Agora, o que realmente me parece interessante é como isso afeta a compreensão que a gente tem a respeito do que está acontecendo, né? Porque existe também, além de tudo, existe uma disputa a respeito do que exatamente é a epidemia. E foi muito interessante, apesar de dramático, né, e trágico ao mesmo tempo, mas foi, no ponto de vista sociológico, foi interessante ver o desencontro das opiniões médicas no início, né, da pandemia. Porque o que acontece é que, de certa forma, em razão da maneira como a ciência e o Estado estiveram ligados, né, ao longo de 300 anos de existência do Estado-nação, né, a ciência sempre foi um dos mecanismos utilizados pelo Estado para sincronizar as mentes das pessoas, né, e poder... e não estou falando isso como... tentando dar um caráter negativo para isso, é óbvio que não, né? Assim, o que a gente precisa agora, obviamente, é uma vacina, né? E pessoas que aceitem a vacinação. Mas o que fica claro, na verdade, quando começa a pandemia, é que essa suposta unidade da ciência como discurso civilizacional simplesmente não existia ali, né? Porque, enfim, não existia um consenso médico, né, que pudesse servir como né, um guia não só para as pessoas, mas também para o Estado, né? E isso acabou... Você percebe que quando você tem uma entidade forte, transcendente, como o Estado, né, ou como a grande ciência, né, com C maiúsculo, se coloca com uma barreira que não permite enxergar a quantidade imensa de relações que fazem com que as coisas existam, né, no nível mais cotidiano, né, e mais micropolítico. Então, o que acontece é que hoje a gente sabe, por exemplo, sobre morcegos, a gente sabe, né, por que o Covid gera febre nas pessoas que gera, o que isso tem a ver com a biologia do morcego, que da mesma forma está ligado com, né, práticas alimentares e, ao mesmo tempo, o impacto, né, da circulação de bens e de relações econômicas ao redor do planeta, etc. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o discurso do Copenhague e o discurso do Krenak é um discurso que diz que as relações elas têm que ser construídas e elas têm que ser equilibradas e sustentáveis em cada elo da cadeia. E todos os elos da cadeia têm que ser das diversas cadeias. Então, quando eu digo diversas cadeias, é a minha relação com os outros seres vivos, a minha relação, né, com o território e com os fluxos de energia, a minha relação com as maneiras com que o poder de tomar decisão pelo coletivo são organizados, né, institucionalizados, ou seja, é preciso prestar atenção na dimensão de harmonia e equilíbrio, né, em cada elo da cadeia. Ao passo que quando a gente olha o modelo do Estado, todos os elos da cadeia são invisíveis, né, e existe, de certa forma, a indução de que, por parte, né, desses grandes poderes transcendentes, de que as pessoas, na verdade, têm que ser passivas, porque o grande Estado está no controle, né? Então, é por isso que eu não vejo, né, a projeção de
pensadores como Krenak, nesse momento, como sendo simplesmente uma coincidência. Obviamente não é coincidência, né? Existe uma clareza imensa, né, de que a indução feita por parte, né, do Estado ou dos grandes poderes transcendentes, né, mesmo a ciência com C maiúsculo, né, e aqui eu estou fazendo referência a pensadores como Bruno Latour ou Isabelle Stengers, né, que dizem que a ciência com C maiúsculo, que é a ciência que se transforma em, né, operador do Estado, é muito diferente das ciências, né, das muitas ciências que operam as relações, né, microfísicas do laboratório, da relação entre humanos, substâncias, outros seres vivos, de maneiras que são completamente diferentes, né? Então, ou seja, se a crise civilizacional desses grandes modelos, né, de poder centralizado e transcendente já era grande, né, é muito possível, apesar que a gente não consiga ver isso, né, com clareza, mas é muito possível que a pandemia apresse as coisas, né, no que diz respeito à construção de modelos alternativos de organização das relações, tanto as relações de poder, né, mas também as relações entre os seres vivos, as relações entre os humanos, etc. Né? Por exemplo, né, se existia uma coisa que parecia ser consenso, era o fato de que o capitalismo ia continuar sendo refratário, não importa o que houvesse, o capitalismo ia continuar sendo refratário a qualquer discurso sobre o clima. E o argumento era qual? É impossível mudar o modelo econômico, né? Ou é muito difícil mudar o modelo econômico, né? De acordo com o que, né, apontam os cientistas do clima que deveria ser feito, sem completamente desorganizar a economia planetária e levar a coisa toda à ruína. Isso era o argumento, né, do mundo conservador capitalista, e foi o que, na verdade, né, o Covid fez, foi exatamente, né, o Covid materializou o que os grandes poderes capitalistas diziam que era impossível, né? Ou seja, o choque é muito grande, mas junto com esse choque, que é imenso, vem a possibilidade de pensar coisas que antes eram impensáveis, ou que pelo menos que se apresentavam para a gente como coisas impensáveis, né? Enfim, eu não sei se a pergunta era ampla demais, né? Talvez seja melhor a gente ir cortando pelas beiradas, né? Eu vou puxar você, Renzo, para cá, para o jornalismo de novo. Tá bom. E só vou fazer uma correção, né? Você disse que tudo que você sabe de jornalismo você aprendeu com a gente. É uma grande mentira, tá, gente? Isso é balela. Na verdade, a gente aprendeu tudo que a gente sabe de jornalismo hoje, a gente deve também a ele. Ele é uma pessoa muito importante para a gente. Assim, a ideia que a gente tem hoje de jornalismo, né? O Renzo e essa galera toda que ele apresentou para a gente ao longo da nossa orientação. Deixa eu fazer um comentário a respeito disso. Ele sabe pra caramba de jornalismo. Esse jornalismo no plural, né? A gente aprendeu foi a partir do contato com o Renzo. Mas deixa eu fazer um comentário a respeito disso, né? Quando eu era professor, né, na Escola de Comunicação da UFRJ, enquanto, né, cientista social, para mim a grande questão dizia respeito quando eu aprendi o que significava critério de noticiabilidade, aquilo para mim foi uma revolução, né, na minha compreensão do mundo, porque foi aí que eu entendi por que era impossível fazer uma boa sociologia com base no jornalismo, né? No sentido de que o critério de noticiabilidade faz com que sistematicamente o que é extraordinário vire manchete. E justamente pelo extraordinário virar manchete, você não pode fazer uma coleção de manchetes e explicar a sociedade com base nisso, né? Então, para mim, a minha compreensão de jornalismo era isso, ou seja, né, é importante por uma série de razões, mas é impossível fazer uma sociologia que preste com base no socialismo, no jornalismo. Mas aí, na verdade, quando nós juntos, né, começamos a colocar o jornalismo e as teorias sociais, né, e os autores que nos interessam, né, para conversar entre si, é que as coisas foram
foram se enriquecendo, né? E os conceitos foram, enfim, não é uma questão, é óbvio que talvez a própria ideia de alguém ensinar alguém seja uma maneira ruim de entender educação, né? A gente, nós nos agenciamos mutuamente em contato com as obras, com a literatura, né, com as ideias dos autores, enfim, com as coisas que estavam acontecendo, né, porque, enfim, era Mídia Ninja, 2013, né, Black Lives Matter em Nova York, as coisas estavam acontecendo, né, e de certa forma a nossa própria compreensão de jornalismo está ligada a isso também, a um certo contexto político, né, a um certo contexto tecnológico, enfim, né, mas era só esse comentário para clarificar. Engraçado que a gente se encontrou em 2 momentos de abertura de caixa preta de jornalismo, né? Que foi durante as manifestações e agora durante a pandemia. Eu recebi recentemente pelo WhatsApp um vídeo super engraçado, assim, mas é o que tem acontecido. Dizendo que os jornalistas estão surtando. E aí tinha um trecho de um telejornal, que eu não me lembro exatamente de onde era, acho que do Distrito Federal, do repórter indignado com o fato de as pessoas estarem indo para a academia, a ponto dele dizer, o âncora, que o seu corpo marombado não vai aparecer quando você estiver dentro do caixão, sabe? Enfim, eu não chequei, tá? Não fiz a checagem desse vídeo, mas se o áudio era de fato o que ele estava dizendo. Mas o que eu quero dizer, assim, é óbvio que isso é só exemplo. Mas a gente tem observado cada vez mais os repórteres, os jornalistas surtando, no sentido de que eles estão sentindo necessidade por algum motivo, não sei se isso vem de uma crença, né, de um desejo, ou se é uma orientação editorial, isso acho que a gente não vai descobrir por enquanto, né? Mas os jornalistas estão surtando, e a gente está gostando disso. Não sei se é só nós que pensamos sobre jornalismo assim, de uma maneira um pouco mais aprofundada, ou se todo mundo está gostando. Só que esse surtar, ele diz muito sobre... Na verdade, ele diz muito sobre o que está sendo rompido e tensionado nesse momento no jornalismo, né? Então a gente tem aí alguns pilares, por exemplo, da imparcialidade, da neutralidade, que fazem parte dos cânones tradicionais, né, do jornalismo, e que, embora isso não seja de fato o que é buscado na real, né, ao menos o público tem como expectativa, né, em relação ao trabalho de jornalismo, que ele seja minimamente imparcial e neutro, né? Na prática profissional também, né? Acho que o Evandro concorda comigo. Quando você busca isso em alguma medida, você de alguma forma já está apostando que é possível, ao menos como ideal, né? Enfim, tanto que a maioria das críticas que o jornalismo vem recebendo hoje é porque não está manipulando a informação, está distorcendo, não está sendo neutro, não está expondo os vários lados da questão. Então isso indica que as pessoas ainda têm ideia de que existe uma verdade ou um lado que vai equilibrar todos esses lados, né, essas questões. Enfim, isso está vindo à tona, voltando à palavra surtar, porque eu acho ela ótima, né? E voltando a essa questão, os jornalistas estão surtando. Queria saber como que você vê isso, Renzo. Olha, isso é tão interessante, porque eu acho que são linhas em escalas tão diferentes que estão se cruzando, né? Primeiro, quem não está surtando não entendeu o que está acontecendo, né? Segundo, quem está chorando todo dia não está surtando. Então, assim, existe uma economia, né, de tantas coisas, né? Assim, que tipo de configuração, que tipo de estrutura de emoções e de afetos, né, precisava estar funcionando para fazer funcionar aquele jornalismo clássico, né, do âncora que não tem reação emocional a nada, né? Enfim, né? E agora a gente vê jornalista jovem que entra no ar ao vivo com os olhos vermelhos, né? Olhos mareados. O camarada acabou de chorar, saiu lá da UTI, viu gente morrendo no corredor do hospital, enfim. E aí eu tenho pensado nisso há algum tempo, né? Porque claramente
parece haver uma série de configurações de estruturas de afetos, né? Estou usando aqui um termo de um inglês chamado Raymond Williams, né? Mas a maneira como a economia, né, das emoções e dos afetos estava estruturado nas relações sociais até muito pouco tempo atrás, se mostra, de certa forma, insustentável, né? Uma das questões de todo mundo estar surtando agora é exatamente o fato de que a coisa está quente o suficiente para que novas relações de afeto se conformem, né, e se estruturem, se organizem, né? Eu lembro que antes da pandemia, no final do ano passado, né, o Porta dos Fundos fez um sketch deles ali sobre coach, né, a história de uma família, né, e que o filho está indo, né, ver um coach, e aí ele esconde isso dos pais, né, e os pais falam, você está diferente, aí ele fala, não, eu sou gay, né, aí os pais falam, você é gay nada, você está indo no coach, né. E aí eu fiquei pensando nisso, né, porque eu realmente tenho colegas de faculdade, né, e enfim, colegas da minha vida, que abandonaram suas carreiras em grandes empresas multinacionais para virar coach, né. E aí eu pensei, bom, o povo está fazendo piada com isso, mas é muito interessante, na verdade, que alguém desista, que tanta gente, na verdade, né, desista de carreiras que dão status e dinheiro para se dedicar a outras carreiras em que elas estão cuidando de outras pessoas, né? Então eu já estava notando que existe uma questão enfim, de uma recomposição de relações afetivas, né? E que se manifestava em coisas quase imperceptíveis, né? Como por exemplo né, essa questão de quanta gente muda de carreira para, enfim, né, para prestar apoio psicológico ou de saúde para outras pessoas, né? E aí isso começa a aparecer na teoria social, na verdade, né? Existia há um tempo atrás algo que ficou conhecido como virada afetiva, né? Mas há alguns poucos anos começa a surgir uma série de autores falando sobre a ética do cuidado, como, ou seja, uma dos grandes eixos de análise, né, das relações sociais e culturais pelo viés da questão do cuidado, né? Então é muito possível que uma das na verdade estou trabalhando, né, estou escrevendo um texto sobre o Davi Copenaua, né, a respeito tentando discutir por que o Davi Copenaua não se dá bem com cientista, né, do clima, por exemplo. Ele se dá bem com o Antônio Nobre, porque o Antônio Nobre se dá bem com todo mundo, né, enfim. Antônio Nobre é um ambientalista, climatólogo, né, mas o fato é que o Copenaua não tem, quem lê o livro do Copenaua, né, A Queda do Céu, ele não enfim, né, ele não dá aos cientistas do clima a autoridade que os cientistas acham que deveriam ter para falar sobre o clima. Ou seja, a ontologia do Copenau é outra, a maneira como ele entende as relações entre os seres vivos é completamente diferente. Para o Copenau, há coisas que para os cientistas não têm vida nenhuma, como por exemplo a atmosfera, né? Para o Copenau são subjetividades, né? Então eu estou escrevendo um texto que eu tento explicar para os cientistas o pensamento do Copenau, né? E aí um dos eixos fundamentais e mais importantes disso é mostrar que no ponto de vista indígena não existe a questão, né, do conhecimento pela utilidade do conhecimento, né, no que diz respeito à eficiência que o conhecimento tem para resolver os problemas. Porque nenhum indígena tem a ilusão de que está conhecendo tudo, que conhece tudo. A própria teoria do perspectivismo supõe que a pessoa não conhece todas as outras perspectivas, simplesmente por estar na posição que ela está. Então, o não conhecer é fundamental na filosofia indígena, né? E justamente porque o não conhecer é fundamental, o que sobressai daí é uma lógica do cuidado. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que eu preciso tomar cuidado, eu preciso cuidar das coisas, né? Ou seja, eu não conheço o mundo da onça, mas eu cuido da relação com a onça,
E é isso que mantém o universo funcionando. Então, se a gente for pensar no que é a ciência ambiental hoje, a ciência ambiental é uma ética da verdade e do conhecimento. Supõe-se vai virar cuidado se a ciência virasse política pública. Agora, a quantidade de ciência que vira política pública é muito pequena, porque, em geral, né, o mundo da política ignora a ciência. Agora, mais do que nunca. Né? Então, gente como Schopenhauer vê os cientistas mais bem intencionados produzindo ciência sobre a Amazônia, por exemplo, e aquela ciência resultando em nada, no que diz respeito. Ou seja, os cientistas publicando uma quantidade, nos últimos 20 anos, o conhecimento sobre a Amazônia deu um salto imenso. A gente sabe hoje sobre os rios aéreos, por exemplo, coisa que não se sabia há 15 anos atrás. Né? O que o Schopenhauer diz bom, esse conhecimento ele se transforma em cuidado para com a Amazônia. O que o Schopenhauer vê? O desmatamento continuar numa velocidade imensa. Então, que relação tem entre ciência e cuidado? Existe alguma coisa problemática aí no caminho. Né? E é nesse sentido que a ética do mundo indígena é uma ética que, por questões filosófico-ontológicas, né, o conhecimento total e absoluto ele é impossível por definição, pela questão da perspectiva, né, do perspectivismo, e o que resta, na verdade, é investir na ética do cuidado. É cuidar. Por isso, por exemplo, que o próprio Krenak, né, que tem um contexto de vida bastante diferente do Schopenhauer, né, mas o próprio Krenak diz, né, em uma das entrevistas o Krenak fala uma coisa sensacional. Ele fala, né, o índio, primeiro o índio está muito preocupado em cuidar dos parentes, né? Depois o índio está muito preocupado em cuidar dos amigos, e depois o índio está muito preocupado em cuidar dos inimigos. Né? Ou seja, o inimigo tem que ser cuidado. Está fazendo referência ao inimigo tradicional, né? Porque nas ontologias e epistemologias indígenas, né, a pessoa se entende, a maneira como a identidade étnica é construída, em geral, se dá na composição, né, na relação com os outros seres, inclusive nas tensões sociais existentes. É como, na verdade, se a gente pensar no nosso caso, é óbvio que as tensões sociais produzem um bocado da nossa identidade também, né? Mas a gente vem de uma outra filosofia, de uma outra escola filosófica, né, que convence a gente que as coisas são, enfim, formadas de uma outra maneira. Mas quando o indígena diz que até o inimigo tem que ser cuidado, isso evidencia uma lógica do cuidado que é fenomenal. O que eu estou vendo agora com o Covid é que uma quantidade sem precedentes de gente está pensando no bem-estar do outro. Quantidade de iniciativas de solidariedade até gente mega conservadora, até gente, né, que a gente não gosta de aceitar a opinião política, né, enfim, de uma maneira ou de outra, né, assim, os ultras católicos conservadores estão fazendo rede de oração às 6 horas da tarde, as pessoas nunca rezaram tanto, enfim, né, independente, né, do que a gente ache do fenômeno em si, isso denota, né, que existe uma certa ética do cuidado que está ganhando, né? Isso não quer dizer que a situação não seja imensamente complexa, né? Mas ela é complexa no sentido de que ela não está definida, ou seja, as coisas estão indefinidas, né? Por isso mesmo a gama de possibilidades é imensa, e é justamente por isso que os embates políticos têm que ser muito fortes agora, porque efetivamente são em momentos de grande incerteza como os do presente, né, que definem estruturas duradouras para o futuro, né? Então, por exemplo, o New York Times ontem publicou um artigo de um estudo que houve, né, por um grupo de pesquisadores de Harvard, em que eles mostram por modelagem estatística de que provavelmente, né, a imunidade de rebanho, né, que se diz com relação ao Covid, ela não vai acontecer em menos de 1 ano, e talvez demore mais de 2 anos para a imunidade de rebanho acontecer, né? E os processos técnicos científicos de produção de vacina também não acontecem em um espaço menor do que 1 ano, né?
Então, o que o grupo lá sugeriu é que provavelmente o tempo de isolamento social vai ser imensamente mais longo do que a gente está imaginando, né? E com períodos de intensificação do isolamento social, depois de liberalização, voltando a intensificar, ou seja, uma coisa mais cíclica, né? Mas de longo prazo. O que significa isso? Significa que nos Estados Unidos, mais de 3 milhões de pessoas perderam emprego. Ou seja, quando as pessoas dizem que o que morre de gente no Brasil hoje é o equivalente a 3 Boeing caindo por dia, né? E se a gente voltar numa situação menos extraordinária, quando cai um avião é comoção planetária, né? Agora está caindo 3 Boeings por dia só no Brasil, né? Ou seja, a dimensão das coisas é tão grande que a gente tem dificuldade de elaborar conceitualmente. Os Estados Unidos já tem mais de 3 milhões de pessoas que perderam emprego por causa disso. No Brasil não sabe, porque não tem dados, mas é muito pouco provável que seja menos do que isso, né? Se a gente pensar no que vai ser o aumento da pobreza e a incidência real de fome nas populações empobrecidas, né, num prazo de 2 anos, a gente está, se mecanismos robustos de distribuição de riqueza não forem criados, a gente vai ter revolução. A gente vai ter uma quantidade de instabilidade política e social como a gente não vê faz muitas décadas, né? Então é isso que eu digo quando eu digo que o momento agora é um momento de incertezas imensas, mas em que decisões tomadas agora vão definir estruturas de longo prazo, né? E é por isso que é tão importante, no meu ponto de vista, né, que a ética do cuidado seja uma narrativa dominante, né? E de certa forma eu vejo isso, a ética do cuidado não precisa estar, dado o fato, né, de que nós estamos condicionados pelas estruturas de sentimento que nos moldaram, né? Às vezes a gente vê isso nos olhos vermelhos do jornalista que aparece ao vivo, né? Sim. Ou seja, rompeu aquela frieza, né, do jornalismo que na verdade era uma máquina de prestação de serviço de informação, né? Até a gente vê, né, o William Bonner, né, tentando explicar para as pessoas que elas não podem normalizar, né, a quantidade de mortes, etc. Enfim, isso é muito extraordinário, né? E com potencial de mudar não só as relações sociais, as estruturas políticas, mas eventualmente também as próprias práticas jornalísticas, né? Sim, Renzo, eu fico pensando, a partir dessa sua fala, né, você falou dos valores notícia lá atrás, dos critérios de noticiabilidade, né, ou valores notícia. E desde a teoria do newsmaking, né, que é onde surgiram essa corrente de teorias no jornalismo, onde surgiu essa ideia de valores notícia, com o texto de Galton e Rouge, lá na década de 60, se não me engano, final de 50, início de 60, 2 sociólogos estadunidenses, né, que fizeram um trabalho observando 3 jornais, as manchetes de 3 jornais, para chegar a 8 critérios, né, fixos e mais 4 específicos da parte norte do mundo, né, que eles falavam na época. E tudo que a gente viu depois disso foram releituras, né, desse trabalho seminal de Galton e Rouge. É interessante porque desde ali, né, a teoria do newsmaking inaugurou essa ideia de que o jornalista ele constrói realidade, ele não só relata, ele não só reporta, mas ele constrói as próprias realidades, né? E eu brinco com isso lá no texto da minha tese, agora do livro, né, prefaciado pelo Renzo, dizendo que eu não sei se em outros lugares do mundo é assim, mas que no Brasil é muito interessante pensar que jornalista faz matéria, né? Ele cria matéria, faz realidade, né? São como deuses, né? E enfim, é a partir disso que eu vou brincando com essa ideia, comparando o jornalismo com a ciência, de certa forma, né? O cientista também acaba criando realidade quando descobre alguma coisa, né? Essa coisa toda. Então, pensando nisso, e a partir dessa sua fala, Renzo, da ética do cuidado e como isso tem aparecido no jornalismo, né? Por um lado, a gente tem
uma série de acontecimentos que a gente não consegue sequer elaborar nesse momento pela grandiosidade. Por outro lado, a gente tem uma ética do cuidado aparecendo não só nas reportagens, mas no próprio modo de se reportar, né? Então, a partir disso, e também lançando mão do exercício de futurologia, que sempre é inerente aos jornalistas, né? A gente acaba sempre fazendo esse exercício de futurologia, né? Quais são esses mundos que a gente está construindo? Quais são os mundos possíveis de serem criados, de serem construídos, né? A partir dessas narrativas? Pós-pandemia, dá para a gente falar disso de algum modo? Eu sei que você falou que de certa forma está tudo em construção ou em desconstrução nesse momento, mas dá para a gente pensar, né, que mundo que vai emergir disso, né, a partir dessas narrativas? Olha, existe um esforço grande agora, né, de tentar recuperar e fazer uma releitura do conhecimento social, né, sociológico e antropológico das epidemias, das grandes epidemias do passado, né? Então, é muito interessante o que tem sido trazido de volta no que diz respeito à gripe espanhola, né? Logo que se propôs, né, a questão do isolamento social, rapidamente, né, veio à tona, não, o pessoal fez isso na gripe espanhola e tal, mas existem outras coisas, né? A própria SARS, né, da 15 anos atrás, existem estudos interessantíssimos. Mas o que parece claro é que uma epidemia que se transforma em pandemia, né, existe duas dimensões. Uma dimensão é a dimensão do discurso que é tão abrangente, né, em termos de categorias muito amplas e que abarca tudo, né, e que por abarcar tudo apaga as diferenças. Mas existe uma outra dimensão, né, que é a dimensão mais performativa da linguagem, né, que diz respeito de alguma maneira ao que você estava falando, né, das teorias do jornalismo, né, que é a forma como um contexto de epidemia transforma a relação que as pessoas têm com o próprio corpo, a relação que as pessoas têm com os demais seres humanos, a relação que as pessoas têm com os animais, né? E a relação que as pessoas têm com as formas estatais, né? Os mecanismos de poder que organizam os corpos, né? E a circulação de pessoas e bens. Então, existe um estudo muito interessante que mostrou que o estado de bem-estar social da Suécia é uma cria da gripe espanhola, né? Ou seja, a Suécia era muito mais desigual antes da gripe espanhola, né? E só que não havia visibilidade dessa desigualdade. O que a gripe espanhola fez foi dar visibilidade, né, para a condição de vulnerabilidade de setores da população que eram invisíveis até então, né? Então, o impacto da gripe espanhola gerou uma reorganização do próprio Estado e da sociedade sueca, né? E alguns autores sugerem que surge de lá, né, o estado de bem-estar social que transformou a Suécia num dos países mais igualitários do mundo hoje, né? Claramente o que o nosso contexto atual está fazendo fazendo a gente pensar de maneira muito, como eu posso dizer, o debate sobre o antropoceno, né, que é uma palavra que assusta, né, as pessoas que não se dedicam a esse debate. Antropoceno é uma palavra meio né, coisa de geólogo, né, e tal, mas os elementos fundamentais do debate sobre o antropoceno acabaram via jornalismo entrando na consciência de todo mundo a respeito da questão da relação entre humanos e animais e como, né, ciclos econômicos afetam ecossistemas, os ecossistemas afetam, né, não só a ecologia dos animais, mas não tem nenhum tipo de ecologia. A questão do próprio antropoceno, né, é que não existe nada no mundo que não esteja ligado a relações com seres humanos, né, e por isso mesmo isso desorganiza as ilusões que nós temos sobre nós mesmos, né? Então, as epidemias do passado não foram capazes de desorganizar
o que, né, no mundo das ciências sociais o termo para isso é excepcionalismo humano, né? Ou seja, o excepcionalismo humano é uma crença muito fortemente arraigada, né, no pensamento ocidental, de que o ser humano ele é especial, né? O ser humano ele não é igual aos demais seres, né? O ser humano ele né, o Heidegger dizia, né, o único ser capaz de criar mundos é o ser humano, né? Todos os demais, né, são limitados nesse sentido, né? Então essa ideia de excepcionalismo humano, se a gente olhar os nossos modelos econômicos, se a gente olhar nossos modelos políticos, nossos modelos de produção de alimento, né, tudo isso tem nas entrelinhas das estruturas, né, tem essa questão do excepcionalismo humano. E uma das questões também do excepcionalismo humano é a ideia, que agora se mostra profundamente equivocada, de que o ser humano não tem predador. Que a gente está no topo da cadeia alimentar. Quem é que acha hoje que a gente está no topo da cadeia alimentar e não tem predador? Ou seja, a gente saiu do topo da cadeia alimentar e não é mais um triângulo o negócio. Ou seja, a gente precisa entender, e a gente está entendendo. As pessoas agora falam, não, o pessoal precisa parar de comer morcego, precisa parar de desmatar, porque, né? O Carlos Nobre, que é um climatólogo brasileiro, ele fez foi entrevistado, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, a Amazônia tem uma biodiversidade maior do que a Ásia. A quantidade de micro-organismos, bactérias e vírus que existem na Amazônia é muito maior do que o que tem na Ásia. Não tem nenhum lugar do planeta com a biodiversidade da Amazônia, né? E a Amazônia está sofrendo processos de desmatamento muito violentos, como nunca houve na história. A pergunta do Carlos Nobre é, o que explica que o coronavírus não começou aqui? E começou na Ásia. E os biólogos não têm resposta para isso. O que isso sugere? Sugere que a próxima pode começar por aqui. Então, você percebe que até a pandemia, a Amazônia era um problema muito longe. A Ásia era mais longe ainda, né? Porque a gente era induzido a pensar em corpos separados, em relações, né, em seres separados, em relações separadas. O que a pandemia trouxe, na verdade, é o antropoceno, né, não na palavra antropoceno, mas os elementos do debate do antropoceno para a vida cotidiana de todo mundo. Ou seja, o que acontece, né, nos ciclos econômicos da Ásia chega até mim na forma de epidemia, né? Chega, enfim, né, alguém come um morcego em tal lugar e aqui morre meu sogro, né? E as coisas são interligadas. Então, isso é uma transformação fundamental, né? Assim, eu acho muito pouco provável que a gente seja capaz de reconstruir, né, a realidade depois de ter uma experiência tão forte, né, e tão dramática dessas inter-relações que são ao mesmo tempo planetárias, mas locais em todos os pontos, né, como diz o Bruno Latour, quando ele fala de redes sociotécnicas que são planetárias, né, como, por exemplo, né, o mercado financeiro planetário. Ele fala, não, a coisa é planetária, mas ela é local em todos os pontos, porque todos os computadores têm que estar ligados na tomada, senão, né, naquele ponto a rede falha. E é nesse sentido que essas coisas que são globais também são cotidianas, essas coisas que são planetárias também dizem respeito ao meu mundo particular, né, e as minhas relações como um ser que produz ideias, né, e que recebe ideias, que compartilha valores. Tudo isso está interligado, né? Então o fato é que é óbvio que o nosso mundo pré-pandemia era um mundo que herdava por inércia, né, inércia de décadas, talvez de séculos, né, de uma certa compreensão da realidade que não é mais a compreensão que nós temos, né? Então, daí que é muito, muito provável, né, que as estruturas e relações do futuro sejam obrigadas a tomar em consideração um número muito maior de relações, né, de relações desde o nível microscópico até o nível planetário, né? E aí o ponto interessante é que a coisa se mostra como desafio e, ao mesmo tempo, nós temos recursos hoje que não tínhamos, né? Então, quando autores como a Donna Haraway,
a Anna Tsing, que são pensadoras que estão falando a respeito disso, né? Sobre a ética do cuidado, sobre o fato de que as relações econômicas têm que ser organizadas tomando em consideração todas as relações em todas as escalas, né? De modo que a minha relação com as bactérias, a minha relação com o Estado-nação tem a igual validade, igual importância, ou tem importância medida em função de quanto cada uma contribui para a reprodução da vida, né? E aí, rapidamente alguém diria, bom, mas nós não temos como fazer isso, nós não temos capacidade cognitiva para fazer isso, né? Mas o fato é que, ao mesmo tempo, nós passamos por uma revolução tecnológica sem precedente. Não estamos falando nisso, né, porque, obviamente, tem outras questões importantes e mais urgentes, mas o fato sem a inteligência artificial, né, e as ferramentas que são trazidas pela inteligência artificial, a gente provavelmente ia demorar 3 vezes mais tempo para desenvolver as vacinas, né? Saiu uma notícia hoje de que existe um algoritmo novo de inteligência artificial que consegue, obviamente está sendo testado, né, mas que consegue diagnosticar o coronavírus sem fazer exame nenhum, né, só pela documentação dos sintomas. Enfim, nós não sabemos ainda como lidar com as implicações éticas da inteligência artificial, mas é muito provável que, com a ajuda de novas soluções tecnológicas, nós sejamos capazes de monitorar relações numa intensidade e numa diversidade de escalas em que a gente nunca foi capaz de fazer, por falta de capacidade computacional e cognitiva. E agora, pelo menos, aparentemente, a computacional, né, a gente está desenvolvendo. Não sei se vocês viram isso, mas antes da pandemia, né, a Google tem um computador quântico, e os computadores quânticos, eles são ainda uma questão a ser resolvida, porque eles funcionam numa temperatura que é tão baixa, é muito perto do zero absoluto, né? Então é muito difícil manter essa temperatura. Então eles conseguem fazer o computador quântico funcionar por alguns minutos. Mas o computador da Google, em 3 minutos, resolveu um problema matemático que o supercomputador da IBM mais capaz do planeta demoraria 10 mil anos para resolver. Ou seja, o mais poderoso supercomputador do mundo demoraria 10 mil anos e o computador quântico da Google resolveu o problema em 3 minutos. Então é esse salto tecnológico de ser capaz de entender a realidade de formas como a gente nunca foi, que a gente está vendo isso no horizonte. A gente não sabe como isso vai acontecer, tem questões éticas complexas, né? Mas talvez a gente seja capaz de entender a nossa relação com as bactérias, com os vírus, né? Com a consciência dos animais, né? Com a nossa própria biologia, enfim, isso a gente está, enfim, o que eu estou querendo dizer é que é muito possível que a própria questão da ética do cuidado seja parte de um mundo que é muito mais ciborgue do que o nosso mundo de hoje, né? Um mundo em que as relações sejam ainda mais mediadas por tecnologia. Isso assusta um pouco a gente e tal, né? Mas, enfim, vocês dois são pioneiros nessa área no que diz respeito a jornalismo, né? O jornalismo ciborgue. Das gambiarras, né? Isso. Isso aqui é uma gambiarra, né, gente? Porque vocês não estão vendo como é que tá a minha mesa aqui, né? É uma luz fria aqui em cima, uma luz quente do lado, os livros para servir de tripé das coisas, tá uma loucura. Mas o sensacional do trabalho de vocês dois é mostrar que não tem jornalismo que não seja gambiarra, né? E é só assumindo a dimensão de gambiarra de tudo que a gente vai conseguir materializar a ética do cuidado. Porque a gambiarra só funciona com cuidado. E aí, para o Jornal Nacional funcionar daquele jeito, tem um exército de gente atrás, fazendo todas as gambiarras funcionarem. Não é assim? Sim. Pois é. Inclusive, muita fita crepe. Tem uma fala na televisão, né, no jornalismo de TV, uma brincadeira que se faz, né, que se diz isso, que sem fita crepe não existe televisão, né? A fita crepe resolve tudo, prende a roupa que está meio grande demais, o microfone que está caindo, coloca lá com a fita crepe, né? O logo da TV que está lá atrás, na apresentação, também resolve colando com a fita crepe, né? Que é isso, é a gambiarra. Pois é.
É engraçado que eu fiquei sabendo aqui agora que a escalada do JN hoje, do Jornal Nacional, que deu tudo errado, né? A escalada saiu do ar na hora que eles estavam. Escaladas são aquelas manchetes que os âncoras, né, os jornalistas, para quem está acompanhando não sabe, dizem, né, proclamam no início do telejornal ali. E que saiu do ar, Evandro, você viu isso? Eu não sei se você conseguiu acompanhar. Eu estou aqui conversando com vocês, mas ligada nos comentários, enfim. Então a gambiarra ela se mostra também em algum momento, né? Mesmo no Jornal Nacional, essa dimensão ela se abre, né? A caixa preta dessa dimensão se abre. E você estava falando da ética do cuidado, Renzo, e eu e Evandro a gente tem se debruçado sobre um episódio que aconteceu no Fantástico recentemente, e a gente tem escrito sobre isso, né? Ela demorando para sair, mas vai sair. Vai sair. Foi aquela... Tem um deadline, né? Quando tem um prazo, a gente não tem jeito. Foi uma reportagem do Fantástico sobre mulheres trans em presídios, sobre a realidade de mulheres trans em presídios, que foi o Drauzio Varela que fez. E que o Drauzio teve um tipo de cuidado nessa reportagem, e aí, inicialmente, isso foi louvado, né? Enfim, as pessoas disseram que o Drauzio deveria se candidatar a presidente da República, enfim, ou numa instância um pouco menor, de que é assim que se faz jornalismo, né? Isso a gente ouviu bastante. Por quê? É claro que ele teve todo um cuidado ao longo de toda a reportagem, mas teve um momento específico ali em que ele abraçou uma transexual, né? Que a gente está chamando do abraço do Drauzio, que ele se permitiu um deslocamento naquele momento, e isso virou meme depois, né? Mas ele disse assim... Você sente saudades, né, minha filha? Você se sente sozinha, né, minha filha? Isso, você sente solidão, né, minha filha? Solidão, né? E aquilo foi tão forte que as pessoas logo em seguida, né, da exibição, alguns dias depois, fizeram campanha para mandar cartas para essa transexual, né? Enfim, rolou uma comoção. E as pessoas identificaram provisoriamente que aquele era um jornalismo possível, né? Que perpassa um pouco do que você falou da ética do cuidado. Porque naquele momento, ao menos o que a gente sabe, é que o Drauzio não sabia, por exemplo, dos crimes que aquela transexual havia cometido, né? Então ele não tinha um conhecimento absoluto daquele sujeito, né, daquele ser, mas ele se rendeu a essa ética do cuidado. Ele criou um canal empático, que é muito mais do que empatia. Eu estou usando empatia para a gente poder tentar estabelecer uma analogia, né, com o que você falou. E aí, acho que 2 dias depois da repercussão positiva, né, as pessoas identificaram que aquilo era um bom jornalismo, enfim, encontramos um modelo, ficou-se sabendo que essa transexual tinha cometido um crime hediondo. Eu lembro. Enfim, e aí tudo se transformou, né? Acho que o Drauzio, naquele momento, que é o que a gente defende também, ele se lançou na perigosa arte de deslocar, né, por entre as perspectivas, de fazer um deslocamento ali. As dores e as delícias do deslocamento. Exato. Ou as delícias e as dores. Enfim, e aí tudo mudou, né? Já não era mais o caso de glorificar aquele abraço, o abraço do Drauzio. Por outro lado, né, e aí trazendo de volta a sua questão, não deixa de ser um momento simbólico para a gente pensar, a partir do que você disse, nessa ética do cuidado, né? Talvez não seria essa o grande caminho, né, o caminho mais interessante nesse momento para o jornalismo construir também um mundo possível, um futuro possível. Eu tenho pensado muito, né, o epicentro para mim do planeta hoje são as UTIs. Para mim, as UTIs, a situação dos médicos, enfermeiros e demais, né, profissionais dentro das UTIs, eu acho que vai se falar sobre o que está acontecendo agora por décadas, né? Por uma série de razões, mas enfim, né, a questão de um médico ter que decidir quem é que vai para o respirador, né, quem não vai, portanto quem é que tem possibilidade de sobreviver, quem não tem, isso é uma escolha
que, enfim, o peso dessa escolha, o peso moral e ético dessa escolha para o médico é humanamente insuportável, né? Isso é uma coisa que os médicos italianos falaram, os espanhóis falaram, né? E os espanhóis falaram: brasileiros, fiquem em casa porque isso vai acontecer com vocês. Começou a acontecer no Brasil, aconteceu em Manaus, já está acontecendo em São Paulo, enfim, né? Mas o ponto é, se existe uma questão, uma das razões pelas quais eu acho que as UTIs são o epicentro, né, do planeta hoje, é justamente o fato de que o médico, em razão do juramento de Hipócrates, ele não pergunta para ninguém que entra lá quem é que cometeu o crime hediondo. É muito interessante, né, pensar por que o jornalismo tem que funcionar como um tribunal, né? Sim. Enfim, você percebe que a situação do presente desestabiliza todo mundo, né? Tira a gente das nossas posições mais confortáveis, né? Eu não estou dizendo aqui, eu não tenho resposta nenhuma para o que você colocou. A única coisa é que existem configurações novas sendo constituídas e um universo novo se plasmando na nossa frente. Mas olha o ponto fundamental, né, da microfísica das coisas, né, de gente como Krenak ou Copenau dizendo que a gente tem que prestar atenção e cuidar de todos os elos da cadeia, né, é que a gente tem que entender que isso, né, a epidemia ensina de uma maneira que nada mais ensinaria, né, que uma coisa é obedecer o ministro, porque o ministro falou. A outra coisa é eu entender que no agregado a coisa vai funcionar ou não dependendo da minha ação individual, e que o agregado é um resultado, uma resultante de uma infinidade de decisões individuais. Ou seja, se existe alguma coisa efetivamente molecular no sentido deleuziano, é justamente a maneira como as pessoas têm que lidar com a decisão própria do isolamento, né? de como elas entendem o efeito do que elas mesmas estão fazendo, né? Porque a gente efetivamente muito tempo, viveu sobre, né, o modo de organização social de que a autoridade fala e a população obedece, né? A autoridade pode ser autoridade política ou pode ser autoridade científica, né? E a educação pública universal tinha a função de formar as consciências sincronizadas no discurso da nação para que todo mundo funcionasse na coreografia, né, do poder que advém da autoridade, né? O que a epidemia faz, ela explode isso e transforma isso numa questão molecular, né? Se as pessoas não prestarem atenção na própria ação e na forma como elas estão cuidando das relações, a coisa não vai para frente, né? E aí a gente fica nessa briga, né? A briga que, né, o governo fala tem que ficar em casa, as pessoas não ficam. E aí é interessantíssimo, né, que você tem os algoritmos de inteligência artificial das empresas de telefonia fornecendo para o governo, né, um índice de isolamento com base na informação que os próprios celulares geram, né? Então, assim, é uma situação tão interessante, sociologicamente falando, né, porque a gente vive, né, ao mesmo tempo, né, o agenciamento de cada ação individual, mas de uma escala muito coletiva de uma escala muito grande, né? Então, assim, a gente fala do nível de isolamento de São Paulo e como isso afeta o sistema de saúde, mas o isolamento não é uma coisa produzida pelo governo, não é uma coisa produzida pela ciência. O isolamento é o agregado de uma quantidade monumental de pequenas ações moleculares, né? Então, assim, é o nosso exercício de molecularidade. Se funcionar, imagina o que a gente vai ser capaz de fazer depois. O que a gente via antes? A gente via antes que a molecularidade funcionava no Medianinja, já funcionava nos mediativistas, mas era um grupinho pequeno, ali o pessoal que pensava diferente, que lia outras coisas. O que está acontecendo agora é todo mundo no exercício molecular, por falta de opção, né? Enfim, tem que rolar o exercício molecular. Se funcionar, você imagina o poder disso, de reconstrução de relações, né? E obviamente, né, a importância das pessoas que
que constroem imaginação e imaginário, né? Então é óbvio que existe esse papel também na imprensa, né? No jornalismo. O jornalismo tem, a arte tem esse papel, obviamente, mas o jornalismo parece ter mais capilaridade, né? Porque tem um bocado de gente que, por uma série de razões, é apartada do mundo da arte, mas que todo dia ali, né, recebe, né, as notícias por e-mail, ou recebem coisas, né, nas redes sociais, etc. Então, enfim, o papel dos jornalistas no sentido de ajudar essas realidades que por enquanto estão não é, quase precipitando, quase se plasmando. Ou seja, é preciso de muito jornalista, né, com capacidade de entender o momento, né, e com capacidade de espalhar essa imagem, essa imaginação, né, essa vontade, né, de transformar, né, a molecularidade do cuidado nas estruturas do mundo que a gente quer, né? Ok, Renzo. Lara, quer falar alguma coisa? Eu gostaria de agradecer, né? Acho que a gente pode finalizar, Renzo. Embora eu não tenha ficado satisfeita com essa conversa, eu queria que a gente ficasse muito tempo conversando, que a gente tivesse outras orientações com você, né? Que você fosse nosso orientador de novo, para sempre. Não, isso não é recíproco. Agora está na hora de vocês me orientarem, na verdade. Não, então vamos escrever junto, vamos combinar de publicar um artigo na Nature, que essa promessa é lá de 2014, alguém prometeu isso pra gente. Não foi, Evandro? Foi, isso mesmo. Olha só, a gente agradece muito que você tenha disponibilizado um tempo para falar aqui com a gente e dizer que isso não encerra o nosso diálogo, a gente vai tentar continuar em contato de outras formas. Para quem está assistindo, acho que o Renzo também pode estabelecer algum canal de comunicação, que seja um e-mail, Renzo, alguma coisa, porque tiveram algumas perguntas aqui no YouTube, mas pelo adiantado da hora a gente não vai conseguir responder. Você pode, de alguma forma, estabelecer algum contato com essas pessoas? Claro, o meu e-mail é renzo.tadei, com 2 Ds, @unifesp.br, né? E eu tenho um site também que é umaincertaantropologia.org, né? As pessoas podem se comunicar comigo pelo e-mail ou pelo canal do site, né? E eu certo, Renzo. Agradeço muito a oportunidade de conversar com vocês, matar essa saudade, né? Bom, a gente agradece imensamente o tempo dedicado a gente aqui, o tempo dedicado a essa discussão, o tempo dedicado à estreia dessa série de conversas que a gente está chamando de traduções, né? Que inaugura também essa reunião de trabalhos do Observatório Jornalismos. Então, assim, o Observatório Jornalismos, ele, pelo 2º ano, ele é apoiado pela Pró-Reitoria de Graduação da UFOP, é um projeto Proativa da UFOP ligado a uma disciplina na graduação, né? Pelo 2º ano consecutivo a gente está realizando esse trabalho junto, né, Lara? A gente reúne também nesse observatório as nossas pesquisas de iniciação científica na graduação. Então, a gente está ligado também e agradece a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFOP por conta disso, né? A gente quer lembrar também a importância do Quintais, o nosso grupo de pesquisa, do qual fazemos parte professora Lara, eu, professor Cláudio Coração, professora Ila Rodrigues, Saulo Rios e toda uma equipe, né, de alunos, tanto do programa de pós-graduação quanto da graduação em jornalismo da UFOP. O que mais? A gente quer agradecer o Elvis, que está fazendo essa transmissão, que gastou um tempão pesquisando, fazendo esse layout bonitinho, né? A gente quer agradecer o Gabriel, que está no apoio técnico também, né? E eu acho que é isso. E todo mundo que assistiu, muito obrigado, né, essa nossa estreia. A gente vai tentar trazer sempre um convidado às terças-feiras durante esse período. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar, né, Renzo? Então, a gente vai fazendo enquanto tiver fôlego, né? Vamos tentar toda terça-feira, dentro do possível, trazer alguém para a gente conversar. E essa primeira conversa, então, a gente teve a honra de ter a presença do nosso querido Renzo. Muito obrigado, Renzo.
Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês. Até mais, gente. Obrigada.